Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, Igreja Batista do Alphaville, povo abençoado, povo adorador, povo que tem um coração voltado para servir ao Senhor. Mais uma vez nós nos reunimos aqui virtualmente neste culto para celebrar ao nosso Senhor, o nosso libertador. Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos para que juntos nós pudéssemos ligar o nosso pensamento lá no céu, a fim de que esse tempo seja um tempo realmente de adoração, para que o céu venha descer aqui na nossa casa, na tua casa, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Fecha os teus olhos e oremos. Senhor Deus e Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Nós, Senhor, te adoramos, te exaltamos e te bendizemos. E também, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é o autor da vida. E o Senhor tem nos dado vida mais que abundante, não apenas uma vida física e biológica, mas vida espiritual e vida eterna. Motivo pelo qual nos reunimos aqui, porque o Senhor tem, ó Pai, dirigido os nossos passos, e em tudo o Senhor tem nos conduzido à vitória. Que este seja um tempo gostoso, um tempo alegre, um tempo festivo na tua presença, no nome de Jesus. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é real, e Ele está presente, Ele está aí com você, na tua casa, com você, com a sua família. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus, que o reino de Deus esteja presente na tua casa, no nome de Jesus. Ministério de louvor, vamos adorar, vamos celebrar o Senhor. Glória a Deus. És real pra mim, és fiel a mim, tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou, tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei, és real pra mim, és fiel a mim, tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou, tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei, eu bradarei, te encontrei, eu cantarei, te encontrei,
Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente na minha vida, Ele se faz presente na sua vida. E nós vamos declarar que esta luz do Espírito Santo, essa luz que é Jesus, brilha na minha vida, brilha na sua vida também. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, como é gostoso nós estarmos na presença do Senhor. E nós vamos meditar na santa palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus tem um recado para mim, um recado para você, para nós, porque nós precisamos. Nós só vamos conseguir vencer se nós buscarmos força lá no alto, se nós buscarmos força lá na presença do nosso Deus. Só assim é que nós vamos conseguir vencer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero convidar você então, meu querido, sem mais delongas, para você abrir a sua Bíblia comigo lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Glória a Deus, 1 Coríntios, capítulo 15, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, glória a Deus. Nós vamos ler apenas o versículo 57, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Coloca a mão no seu coração e diga assim comigo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos mais uma vez, aleluia. Liga o teu pensamento lá no céu. Vamos falar com o nosso Senhor, vamos falar com o nosso Deus, para que nós também venhamos abrir os nossos corações para receber a mensagem, o recado que Deus tem para nós. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez te exaltamos, mais uma vez te bendizemos, mais uma vez te glorificamos e declaramos: santo, santo, santo é o teu nome. Nós, ó Deus, precisamos, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, para que nós, ó Deus, venhamos ser edificados na fé, venhamos, ó Deus, receber a força e o poder que vem de Ti e do Teu Santo Espírito. Fala conosco, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, se tem algo que todos os seres humanos, sem exceção, gostam, é de vitória, é de ter sucesso, é de alcançar o êxito em sua vida. Mas eu faço uma pergunta, é o tema dessa ministração de hoje, é uma ministração bem breve, bem rápida. Qual o tema, pastor, então, dessa ministração? É uma pergunta, e a pergunta é: como garantir a nossa vitória? Imagine se você puder descobrir uma fórmula e que a tua vitória já vai estar garantida. É sobre isso que eu quero falar hoje. Como garantir a nossa vitória? Como garantir a sua vitória? Mas, queridos, vamos observar aqui que, apesar de nós desejarmos, então, olhando para o mundo, para a realidade, apesar de nós desejarmos viver em um mundo sem guerras, sem problemas, sem dores, sem choros, sem sofrimentos, infelizmente, todas essas coisas que eu acabei de falar estão ao nosso redor. E até mesmo aqui na palavra do Senhor, nas sagradas escrituras, nos fala sobre guerras. Por quê? Mesmo que não pareça, queridos, eu vou dizer para você, nós estamos envolvidos em uma guerra. E essa guerra, e esta batalha, é uma batalha espiritual. Então, o porquê deste tema é porque nós estamos, querendo ou não, envolvidos em uma guerra. E por isso a pergunta deste tema: como então
garantir a nossa vitória. E eu quero falar alguns pontos aqui. E o primeiro que eu digo para você, que a nossa vitória está garantida. A tua vitória está garantida se você tiver uma vida de oração. A vitória está garantida para aquele que ora, para aquele que busca a presença de Deus. Aleluia. Se você abrir comigo a sua Bíblia, aleluia, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor, 2 Crônicas, no capítulo 20, você vai observar comigo aí no versículo 3, 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 3, nos fala assim, ó: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Queridos, acontece aqui que os moabitas e os amonitas se reuniram, juntaram ambos os exércitos para pelejarem contra Israel, para pelejarem contra o povo de Deus. E Josafá ficou então com medo. Mas o que ele fez? Ele ficou parado diante daquele medo, ele ficou parado diante daquela situação? Não. A palavra do Senhor nos diz que quando Josafá ficou com medo, ele voltou a sua atenção para o Senhor. Ele orou, ele clamou ao Senhor. É que nos diz aí no versículo 3, Josafá teve medo. Queridos, quantos de nós temos medo? Nós temos medo também. Mas nós não podemos paralisar diante do medo. Nós temos que fazer como fez Josafá. Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Josafá jejuou e apregoou um jejum para todo o povo de Deus. E é isso que nós temos que fazer. A vitória está garantida para aquele que ora. A vitória está garantida para aquele que busca a face do Senhor, nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a sua oração, se ela for uma oração com coração, se ela for uma oração sincera, você pode ter certeza que Deus vai vir com a resposta, Deus vai vir com a solução. E Deus ouviu a oração de Josafá. Deus aceitou o jejum do povo ali de Judá. E Deus então falou, trouxe a resposta. Havia um homem ali que se chamava Jaziel. E esse homem era profeta do Senhor. Então a oração do rei Josafá foi uma oração sincera. E Deus então falou com o profeta Jaziel, trazendo um recado de encorajamento para o povo de Israel, para o povo de Judá. Queridos, quando você ora, quando você busca a direção de Deus diante das circunstâncias, diante da guerra, diante do problema, diante da dor, diante do choro, diante da tribulação, quando você busca, quando você ora ao Senhor, entenda que Deus ele vai trazer uma resposta. E Ele vai usar pessoas, profetas, profetisas, vai usar o pastor, vai usar homens de Deus, mulheres de Deus, como usou aqui o profeta Jaziel, para trazer um recado de encorajamento para a tua vida. E hoje Deus está trazendo essa palavra de encorajamento para você. Assim como através do profeta Jaziel, o povo foi encorajado, o povo de Deus foi encorajado, foi revestido ali de força. Hoje também, através da vida do pastor Jean, você também vai receber um recado de encorajamento, porque você também é povo de Judá, você também é povo de Israel. E veja o recado que Deus trouxe pela boca do profeta. Você vai abrir comigo aí 2 Crônicas, mantenha aí aberto, no capítulo 20, agora o versículo 15, diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, que era os amonitas e os moabitas, a multidão daquele exército inimigo, como eu falei aqui no início da ministração. E diz assim, ó: não
vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. E hoje Deus está dizendo para você: não fique assustado diante da multidão de problemas, da multidão de dores, da multidão de sofrimentos, da multidão de conflitos, de tribulações. Não fique assustado, porque essa batalha, porque essa peleja não é sua, mas é de Deus. Se entrega para Deus. Faça como aquele cântico, diga assim: vou levar os meus problemas para Deus, vou entregar os meus problemas para Deus, vou abençoar minha família, vou abençoar minha casa, vou abençoar os meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Creia que Deus vai trazer a resposta. Mas, queridos, a vitória está garantida para aquele que ora, para aquele que busca. E o versículo 17 aí de 2 Crônicas capítulo 20 diz assim, ó: não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor é convosco. Hoje o Senhor está dizendo para você: povo de Israel, povo de Judá, povo da Igreja Batista do Alphaville em Porto Velho, Rondônia, não tenham medo, não fiquem assustados, porque o Senhor Deus é convosco. Aleluia. Deus é contigo, Deus é com a sua família, Deus é com a tua casa. Ele é conosco, Ele é contigo, Ele é comigo. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Nunca pare de orar, nunca pare de buscar. Tem uma canção da pastora Ludmila Ferber que diz assim, ó: em tempos de guerra nunca pare de lutar, não baixa a tua guarda, profetiza sem parar. O resgate, a vitória, a recompensa vem sem demora. Não pare de orar, não pare de buscar, porque a vitória está garantida para aquele que ora. Aleluia. Segunda coisa que eu quero dizer para você: a vitória está garantida para aquele que adora. Seja um verdadeiro adorador. Lá no Evangelho de João diz assim: mas vem a hora e já chegou o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A vitória é garantida para aquele que adora. E se você observar aí em 2 Crônicas no capítulo 20, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 2 Crônicas capítulo 20 aí no versículo 21 e 22. Olha o que aconteceu. 2 Crônicas capítulo 20, verso 21 e 22 diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Queridos, olha, quem foi à frente daquela batalha, à frente do exército do povo de Israel, do povo de Judá, foram os cantores, foram os levitas, os adoradores com as suas harpas, com as vestes ornamentais sagradas. Eles foram cantando, entoando louvores e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles foram adorando, louvando a Deus na frente daquele exército. E sabe o que aconteceu? Os inimigos, os amonitas, os moabitas, aqueles habitantes do monte de Seir, eles foram, diz no versículo, desbaratados, eles foram aniquilados, eles foram derrotados
animados. Sabe o que isso significa, querido? Sabe o que isso significa? Que quando você coloca a adoração na frente, quando você coloca o louvor, quando você começa a cantar, a adorar, a entoar louvores, a render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que Deus faz? Ele te garante a vitória. Por isso que nós costumamos dizer que o louvor, ele liberta. Por isso que nós começamos o culto, a primeira parte do culto é o louvor. Com o louvor na frente, os nossos inimigos, eles vão ser aniquilados. Os nossos inimigos, eles vão ser desbaratados. Os nossos inimigos vão ser derrotados no nome de Jesus. O povo de Deus tem que ser um povo que adora. Você tem adorado ao Senhor aí na sua casa? A sua casa é um lugar onde tem cânticos de celebração. A sua casa é um lugar onde tem cânticos de louvor, porque se tiver, a tua casa é um lugar de vitória. Queridos, o povo não precisou pelejar, só precisou adorar o Senhor. Significa que quando você louva, quando você adora o Senhor diz assim, ó: essa luta que você vai lutar, ela não é sua, mas é minha. Deus está dizendo, você só tem que me adorar, você só tem que orar, você só tem que me buscar como verdadeiro adorador, porque eu vou garantir a vitória por você e para você. Quando você é um verdadeiro adorador, o inimigo, ele é derrotado na sua vida. Basta adorar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração. Terceira coisa que eu quero dizer para você: a vitória está garantida para aquele que tem fé. Quem tem fé aí, levanta a mão. Ah, não tem como levantar a mão, né? Então coloca aí no chat aquela mãozinha assim, ó. Aleluia! Quem tem fé, a vitória está garantida. Se você tiver fé, a tua vitória está garantida. Queridos, Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida de vitória. Deus já te deu, Deus já me deu, Deus deu para todos nós tudo o que precisamos, tudo o que é necessário para vivermos uma vida vitoriosa. Olha o que Ele nos deu. Efésios capítulo 3, abre aí comigo. Efésios capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Vai folheando aí junto comigo. Glória a Deus. Depois de Gálatas, vem Efésios capítulo 3, versículo de 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Sabe o que isso significa, queridos? Que a vitória está garantida para aquele que tem fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo precisa habitar nos nossos corações. Sem Jesus Cristo, como é que você vai ter vitória? Não tem como. A tua vitória, a nossa vitória vem na medida da nossa fé em Cristo Jesus. É o que nos diz a palavra do Senhor no texto que nós acabamos de ler aí em Efésios. Nós precisamos, queridos, deixar que Jesus Cristo habite. Olha o que diz o versículo 17: habite Cristo em nosso coração pela fé. Se Jesus Cristo habita no teu coração pela fé, se você está arraigado,
alicerçado no amor de Cristo, queridos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, se você pela fé tem Jesus Cristo na sua vida, o poder do próprio Jesus Cristo é que vai operar na sua vida e vai te levar, logicamente, à vitória. Outra coisa que nós precisamos ter confiança em Deus. Lá em Hebreus capítulo 3, o versículo 6, diz assim: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me pode fazer o homem? Queridos, você precisa ter confiança em Deus. Se o Senhor é o teu escudo, se o Senhor é a tua força, se o Senhor é o teu auxílio, se o Senhor é a tua proteção, então para que você está com medo? O que é que o homem pode fazer contra você? O que é que as pessoas vão poder fazer contra você? Absolutamente nada. Você só precisa de uma coisa: confiar em Deus. Diga assim: eu confio em Deus. Declara isso aí, diga: eu confio em Deus. Aleluia. Escreve aí, coloca aí no chat aí: eu confio em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, a vitória está garantida para aquele que tem fé, para aquele que confia em Deus. E se você confia em Deus, toma posse da palavra que diz que nada vai poder separar você do amor de Deus. Abre aí comigo em Romanos capítulo 8. Aleluia. Toma posse dessa palavra que está aí em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Sabe o que isso significa, queridos? Que a tua vitória está garantida pela fé. Se você crê em Jesus Cristo, olha que nos diz a palavra: nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem os nossos medos, nem as nossas preocupações com o amanhã. Não há nada, nem no céu, nem na terra, ou embaixo da terra, nada em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que é revelado na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E o versículo 37 nos diz aí, ó: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Declara aí, diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Queridos, não podemos entender ou querer compreender o amor de Deus com o nosso intelecto. O amor de Deus, ele tem que ser revelado, ele é revelado ao nosso espírito. De que forma? Quando nós passamos a estudar, quando nós passamos a meditar no seu amor, revelado aqui na palavra.
E essa palavra então ela vai chegar ao nosso coração. Quando nós ouvimos a pregação da palavra, essa palavra vai chegar ao nosso coração através da fé. A fé vem pelo ouvir também, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso nós precisamos estudar, precisamos meditar, porque aqui nós vamos conhecer o amor de Deus por nós, para que essa revelação venha chegar no nosso coração por meio da fé. Diga assim: a fé é que vai fazer com que a minha vitória seja garantida. Glória a Deus. Quarta coisa que eu digo para você: a vitória está garantida para aqueles que resistem. Você precisa resistir. Eu digo uma coisa para você: Deus é fiel, e Ele não vai deixar você, querido, ser tentado além do que você possa suportar. Mas quando você for tentado, Deus vai fornecer um escape, Deus vai fornecer uma saída, para que você consiga permanecer de pé. Veja comigo 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Queridos, este aí é o amor de Deus. Ele não vai permitir luta maior do que as tuas forças. Ele não vai permitir isso. Mas você precisa resistir. A vitória está garantida para aqueles que resistem à tentação. E você vai conseguir. Deus está falando que você vai conseguir, que Ele vai dar o escape, no texto que eu acabei de ler. Por isso, queridos, é importante obedecer aos mandamentos do Senhor. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim: mas é tão difícil obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a lei de Deus, a palavra, é muito difícil. Queridos, mas os mandamentos do Senhor, eles não são pesados não. Veja o que diz lá no Salmo 19, o versículo 10. Aleluia, vai abrindo aí comigo o Salmo, capítulo 19, o versículo 10. Diz assim, as Sagradas Escrituras, diz assim, que os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel. Olha que maravilha. Como é que uma coisa dessa é pesada? Se a palavra, se os mandamentos do Senhor são mais doces, a última parte do versículo 10 do capítulo 19 de Salmos, a última parte do versículo 10 diz assim, que os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Queridos, então como é que pode ser pesado? Lógico que não. Nós temos e devemos obedecer aos mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz também assim, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Veja comigo, abra aí 1 João, primeira epístola aí de João, no capítulo 5, 1 João, glória a Deus, aleluia. Capítulo 5, versículo 3 a 5, diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo de 3 a 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Viu que eu falei que os mandamentos do Senhor não são pesados? Aqui está dizendo também, os mandamentos do Senhor
não são penosos. E aí o versículo 4 diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Não tem jeito, querido. Só consegue vencer o mundo quem tem Jesus Cristo na sua vida. Só consegue vencer o mundo quem tem fé em Cristo Jesus. Esse consegue vencer o mundo. Aleluia! Somente aquele que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse consegue resistir, este consegue vencer o mundo. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, eu estou lendo aqui, queridos, na linguagem de hoje, tá? Nova tradução na linguagem de hoje. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ficai firmes na fé, tá vendo? Firmes no quê? Na fé. Na fé em quem? Em Cristo Jesus. E enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Outra versão vai dizer: resisti firmes na fé. Queridos, aquele que resiste vai alcançar a vitória no nome de Jesus. Aleluia! E o último ponto dessa ministração: a vitória está garantida para aquele que batalha. Você precisa batalhar, você precisa lutar, você precisa guerrear. E para isso, Deus ele te dá condições. Você precisa fazer o quê? Tomar posse. A palavra do Senhor nos fala da armadura de Deus. Por isso você precisa colocar a armadura completa de Deus. Tem que colocar essa armadura e tomar posição contra os planos do diabo. Abra comigo em Efésios capítulo 6, aleluia. Efésios capítulo 6. Eu vou ler com você o versículo de 10 a 12, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, então você está vendo aí que nós precisamos batalhar para alcançar a vitória em Cristo. Mas para batalhar você não vai para uma guerra de qualquer jeito. O soldado, quando ele vai para a batalha, ele tem lá uma farda, ele tem a sua arma, ele tem o seu coturno, ele tem todo o equipamento, todo o aparato para ir à guerra. E nós também temos que enfrentar uma batalha espiritual. Para alcançarmos a vitória, nós precisamos ir à batalha, mas precisamos ir com a armadura, e a armadura completa, e tomar posição contra o diabo, contra os planos do diabo, e ficar firmes. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. E a palavra do Senhor nos diz aí, ó, você vai continuar lendo aí na sua casa, no versículo de 14 a 18, fala do cinturão da verdade, da couraça da justiça, dos calçados para proclamar o evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito. E ainda termina dizendo assim, ó, tem que orar. Nos faz um chamamento aqui, nos traz aqui um chamado à oração, à súplica, à perseverança. Você vai fazer um ato profético. Você vai dizer assim, ó: eu me cinjo com o cinturão da verdade. Vai fazendo assim, ó: me cinjo com o cinturão da verdade. Diga assim: eu me revisto da couraça da justiça. Diga: eu estou calçando
O calçado aqui, o sapato, para proclamar o evangelho da paz. Com a tua mão esquerda diga assim: eu embraço o escudo da fé, porque com ele eu vou apagar todo dardo inflamado do maligno. Diga: eu tomo agora o capacete da salvação. E com sua mão direita diga assim: eu tomo agora a espada do Espírito, que é a mesma palavra de Deus, nos diz aí no texto, Efésios capítulo 6, versículo 14 a 18, diga assim: eu tomo a espada do Espírito. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que procurar manejar bem a palavra. Nos diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Do que adianta ter espada e não saber usar? É até perigoso, a pessoa pode até se ferir, né? Não saber usar a espada. Então você tem que saber manejar, manusear a palavra do Senhor. Tem crente que quando você fala para ele assim: abra a tua Bíblia agora em Sofonias, ele fica até assustado. Ele diz: o que? Eu não sabia nem que tinha sanfona na Bíblia. Abra a tua Bíblia aí agora no livro de Naum. Ele: rapaz, não sabia nem que tinha Naum. Será que tem Naum, na 2, na 3? Sabe, ele não conhece a palavra. Você pergunta para ele quais são os 4 evangelhos, ele não sabe dizer. Mateus, Marcos, Lucas, João. Sabe, não sabe. Até para encontrar um texto aqui da palavra é difícil. Você tem que procurar manejar, manusear bem a palavra da verdade. Ela é a espada do Espírito. Queridos, porque essa armadura de Deus aqui, o cinturão da verdade. Queridos, a verdade tem que ser a base da vida do crente. Porque quem é o pai da mentira? É o diabo. E quem mente está fazendo a vontade do pai dele, que é o diabo. Se o diabo é o pai da mentira, quem mente é filho do diabo. Então o crente tem que viver em verdade. Salvo engano, Efésios 4. Salvo engano, eu vou até abrir aqui. Efésios capítulo 4. O versículo 25 diz assim: ó, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então o crente tem que estar esse cinturão da verdade. Mentir para quê? Outra, para que couraça da justiça? Proteger, queridos, aqui ó, os nossos órgãos vitais, para proteger o nosso sentimento, para proteger o nosso coração, para proteger a sua vida. Por isso essa couraça da justiça, para Deus guardar os seus sentimentos, para você não se ferir por qualquer coisa. Para que esse calçado? Porque o crente ele tem que marchar, o crente ele tem que andar, o crente ele tem que evangelizar. A palavra do Senhor diz assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você calçou para você ir para a batalha. O soldado não coloca o coturno. A armadura do crente tem que ter um coturno também, está aí ó, calçado, para poder ir à batalha, para poder ir evangelizar, proclamar as boas novas de salvação. O escudo da fé. Para que o escudo? O próprio texto diz: para apagar os dardos. O inimigo ele lança aquelas flechas envenenadas, dardos inflamados. São aquelas flechas molhadas, embebidas no veneno maligno. E esse escudo da fé vai apagar esses dardos inflamados. Essa batalha espiritual. O capacete da salvação, para proteger a sua mente. Aqui estão os sentidos, ó, visão, olfato, a fala, o paladar, a nossa audição, para proteger a sua mente dos ataques do inimigo, para proteger a sua visão, a sua audição, o seu olfato, a sua fala, o seu paladar. Precisamos desse capacete para nós estarmos protegidos contra o inimigo. Precisamos da espada do Espírito. A única arma de ataque é a espada do Espírito. Senão você vai ficar só no escudo se defendendo, só se defendendo, tal. Você precisa da espada, você precisa da palavra. Como é que foi que Jesus Cristo venceu o diabo depois dos 40 dias e 40 noites de jejum? Pelo poder da palavra. Por isso que tem que saber manusear bem. E olha que o diabo usou a palavra contra Jesus também. Mas Jesus estava firme, era conhecedor, manuseava bem. Com a espada do Espírito ele não ficou só se defendendo, mas ele atacou também. E o diabo
teve que fugir. Por isso diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você só vai conseguir resistir se você tiver o quê? A palavra de Deus na sua vida, o Espírito Santo de Deus na sua vida. E o texto de Efésios capítulo 6, versículo 14 a 18, termina dizendo assim, ó, fazendo um chamado, um apelo para que nós venhamos ter uma vida de oração, uma vida de súplica. E a oração não é só para você não, porque tem gente que só ora para si, né? Senhor, me abençoa, Senhor, eu preciso, Senhor, faz para mim. E diz o texto aqui, com oração e súplica por todos os santos. Queridos, esse é o momento de nós orarmos por toda a igreja, orarmos pelos enfermos, orarmos pelos desempregados, orarmos para aqueles que estão desviados, para aqueles que estão distantes, orarmos para que o povo de Deus não venha enfraquecer neste momento que nós não podemos nos reunir, não podemos nos congregar. A pessoa, se não cuidar, vai enfraquecendo, deixa de participar do culto online, deixa de ler a palavra, deixa de cultuar dentro da sua casa, vai se esfriando. E o intento, o objetivo, o desejo do diabo neste último momento, nesta última hora, é fazer com que o amor venha esfriar no nosso coração. Por isso, no domingo passado eu preguei sobre a fé, a esperança e o amor. Se tem 3 coisas que o diabo quer roubar da minha vida e na sua vida, são essas. É isso aqui, ó: fé, esperança e o amor. O diabo quer roubar isso de nós. O diabo não quer roubar a sua saúde, não quer roubar o seu emprego, não quer tirar as coisas terrenas de você, não. Ele quer roubar a tua fé, ele quer roubar a tua esperança, ele quer fazer com que o teu amor se acabe, se esfrie. Por isso, queridos, nós temos que orar por todos os santos, súplica por todos os santos nos dias aqui, a fim de que eles também venham perseverar. Termina dizendo aí, ó, e com perseverança. Queridos, nós temos que perseverar. A palavra do Senhor diz assim, ó: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Diga: eu vou orar pelos santos, eu vou suplicar pela igreja, eu vou orar pelas vidas, e também eu vou perseverar fiel ao Senhor até o fim. Diga aí: eu vou perseverar. Aleluia! E para concluir, para encerrar essa ministração, que eu disse que ia ser rápida, a nossa maior vitória, sabe qual é, queridos? É a salvação, é a vida eterna em Deus. Essa é a maior vitória do crente. Se existe uma lição que precisamos aprender lá no livro de Apocalipse, é que a vitória está assegurada para o povo de Deus. Em Deus, querida, a tua vitória já está garantida. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter provações aqui nessa vida, nós vamos ter tribulações aqui nessa vida, sim. Alguns vão até enfrentar a morte, é verdade, é fato. Mas a vitória final, a tua vitória final já está garantida. 1 Coríntios capítulo 15, é o primeiro texto que eu li. Agora o versículo 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Querido, você sabe o que é aguilhão? Eu fui pesquisar, fui olhar lá no Google, pesquisar o significado do que é aguilhão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E eu fui olhar essa palavra, aguilhão. Que é isso? E lá diz assim, que aguilhão é um bastão de ferro com a ponta afiada e perfurante. Aí sabe o que eu lembrei? Daquela figura, daquele desenho que o povo pinta da morte. A morte, ela vem vestida toda de preta, né, com aquele capuz, e ela vem com a foice. É aquele aguilhão. Aí que eu fui entender, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquela foice que ele vem para ceifar as vidas. A morte já foi vencida lá na cruz do Calvário. Por isso, a nossa vitória sobre a morte é possível graças à morte de Jesus. Porque quando Jesus Cristo morreu, Ele venceu a morte. Porque nos diz a palavra que ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai, intercede por nós. Por isso no versículo 57 aí de 1 Coríntios capítulo 15 diz assim:
Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Romanos capítulo 8 diz que nem a morte pode se separar de Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele garantiu para mim e para você também o direito à vida eterna. Então o apóstolo Paulo chega a dizer que morrer para ele era lucro. Porque, queridos, para o crente é só morte física. Mas depois da morte física, para aquele que tem Jesus, vai alcançar, sabe o quê? Vida e vida eterna. Você vai receber um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento. Por isso, queridos, a tua vitória final está garantida até mesmo contra a morte. A morte pode vir com aquela foice, né? Tem gente que tem até medo, a morte vem com a foice dela. Você não precisa ter medo da morte, porque a tua vitória está garantida, até mesmo se você tiver que enfrentar a morte. Jesus Cristo garantiu a vitória, graças a Deus que Ele te dá a vitória, aleluia. A nossa vitória é possível mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Primeiro, João, última referência que eu vou ler, as outras eu só vou citar. 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, aleluia, glória a Deus. Epístola aí, 1 João capítulo 5, você vai ler comigo o versículo 10 a 12, que diz assim, ó: aquele que crê, olha aí, queridos, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Versículo 11: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está vendo, queridos? A nossa vitória é possível só mediante a fé em Cristo Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida eterna. E na carta para as 7 igrejas, no livro de Apocalipse, a ênfase é para aquele que vencer. Há uma promessa para as 7 igrejas, aquele que vencer, que Deus iria recompensar ricamente por sua fidelidade. Tem aí, ó, no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Eu falei que eu não ia ler, mas eu resolvi, vou ler. Apocalipse, aí no capítulo 2, tem aí, ó, a promessa de Deus para a igreja de Éfeso. A promessa de Deus é assim para a igreja de Éfeso: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A promessa de Deus de vitória para a igreja de Esmirna, para o vencedor, está lá no versículo 11, para a igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Olha aqui, ó, para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 17: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Também a igreja de Tiatira recebe aqui, ó, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A igreja de Filadélfia recebe a promessa para aquele que vencer, versículo 12 do capítulo 3 de Apocalipse: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E a igreja de Laodiceia recebe a promessa para aquele que vencer: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci
e me sentei com o meu Pai no seu trono. Queridos, está vendo aí? Para você garantir a sua vitória, o tema dessa ministração foi como garantir a nossa vitória. E eu disse para você alguns pontos aqui que te trazem, que dão a mim, a você, esta certeza, esta garantia. Primeiro, a vitória está garantida para aquele que ora. Segundo, a vitória está garantida para aquele que adora. Terceiro, a vitória está garantida para aquele que tem fé. Quarto, a vitória está garantida para aqueles que resistem. E quinto, a vitória está garantida para aqueles que batalham. Feche os teus olhos e creia que o Senhor é contigo e é Ele quem te garante a vitória. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez te exaltamos e te bendizemos. Te agradecemos por esta noite, por esta palavra, que o Senhor trouxe o recado à tua igreja. Ser com o teu povo, conduz o teu povo realmente, Pai, de vitória em vitória, que cada um venha tomar posse daquilo que a tua palavra diz. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus faça com que o teu povo venha caminhar de vitória em vitória, de glória em glória. Nós te oramos, Pai, te pedimos, no nome de Jesus. Nós vamos encerrar com um cântico de adoração. O ministério de louvor vai chegar até aqui e nós vamos encerrar com este cântico no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só Ele é santo, só Ele é o Senhor. Preciso muito mais
receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti, menos de mim. Anseio muito mais de ti e menos de mim. Eu preciso muito mais de ti, menos de mim. Aleluia. Senhor Deus e Pai, abençoe a tua igreja, Senhor, o teu povo. Derrama da tua unção, da tua graça, do teu poder. Nós declaramos que precisamos de ti. Só o Senhor pode nos conduzir à vitória. Conduza, Senhor. Leva o teu povo a experimentar a vitória. Toma posse, igreja. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Guarda essa palavra. Viva esta palavra. Toma posse de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou por você lá na cruz do Calvário. Aleluia. Sejam abençoados no nome de Jesus.